Então, pessoal, acho que é melhor já ir falando, já ir começando, tá certo? Então, vamos lá. Vejam só. Infelizmente, a gente foi acometido aí por essa informação catastrófica de última hora. Eu estava acordado de meia-noite quando eu comecei a ler as primeiras informações da guerra, depois vi nas redes sociais o discurso de Putin, daqui a pouco passou aquele plantão da Globo, pam, 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 nunca mais tinha escutado aquilo. E foi muita adrenalina escutar aquilo mais uma vez, e infelizmente foi para avisar sobre a declaração de guerra e os ataques que a Rússia estava fazendo sobre a Ucrânia. O objetivo da gente aqui é justamente esse, falar um pouquinho sobre essa crise, essa guerra, esse conflito, como foi que isso aconteceu, qual a importância da Ucrânia, porque a Rússia está fazendo isso, tá certo? Putin não é um louco, tá? Tem certo sentido no que ele está fazendo, e aqui vale a reprovação total do ato de Putin. Eu estou dizendo que o que ele fez, tá certo, tem algum sentido para ele, tá? Mas continua sendo errado, continua sendo uma atitude ditatorial. A gente só vai aqui elucidar alguns fatos e explicar todo esse contexto, explicar também um pouquinho do contexto histórico, para a gente ficar a par de tudo que está acontecendo. Só que antes eu acho interessante a gente pensar uma coisa. O mundo, ele não estava em paz, e isso é importantíssimo a gente entender. Por quê? Porque desde sempre, isso é uma coisa que precisa ser dita, as democracias do mundo, espalhadas pelo mundo, estavam sofrendo ameaças. E em um mundo sob constantes ameaças à democracia, não existe paz, existe tensão. Então, o mundo estava vivendo desde sempre um momento de tensão. Para além da Ucrânia e Rússia, a gente estava vivendo uma tensão com a China e Taiwan, a China constantemente dizendo que ia anexar a ilha de Taiwan e tal, incorporar aquela ilha de volta ao continente e tudo mais. Isso é uma ameaça gravíssima à nação de Taiwan, que é democrática ali na Ásia. Além da China, a gente tem também o Irã, que é uma nação totalmente autoritária e que constantemente ameaça o Estado de Israel, que é a única democracia ali naquela região da Palestina. E aqui em cima da nossa cabeça temos também a ditadura venezuelana, que constantemente também ameaça incorporar metade do território da Guiana. Então, não é de hoje que estão acontecendo essas ameaças, e aí que vale essa pontuação, essa reflexão. O Ocidente, de fato, se acovardou. O Ocidente ficou inerte sobre tudo o que estava acontecendo. Tá certo? Com sua economia lá, paz girando e tudo mais, estamos vindo aqui bem, com com nossa vida boa e tudo mais, e a democracia sendo ameaçada, e beleza, e só agora que eles estão atingindo, no caso, né, a Rússia, com sanções pesadíssimas. Ora, era para isso ter sido feito antes, agora, infelizmente, não adianta de mais nada. E a gente vai continuar discutindo sobre isso futuramente, e vocês vão entender porque é importante a gente começar falando sobre isso, tá certo? A gente já estava vivendo um momento de tensão antes dessa questão de Ucrânia e Rússia. As democracias já estavam sendo ameaçadas há muito tempo, não é de hoje, tá bom? Mas vamos lá. Os especialistas, os geopolíticos, eles sempre diziam que a pior crise, o pior problema é a Rússia e Taiwan de longe. Tá? E aqui a gente vai fazer uma contextualização histórica para entender um pouquinho esse jogo de xadrez, como é que ele funciona, por que isso aconteceu. Vamos lá. E é importante que vocês prestem atenção nisso. Durante a Guerra Fria, existia uma coisa chamada a Cortina de Ferro. O que era a Cortina de Ferro? Era um cinturão de países que faziam parte da União Soviética, que dividiam, que marcavam o limite da OTAN, tá, do Ocidente, com a Rússia, onde ficava a capital da União Soviética, que era Moscou. Através desse cinturão, dessa cortina de ferro, que era composta pela Geórgia, pela Estônia, pela própria Ucrânia, pela Bielorrússia, tá? O OTAN não poderia fazer fronteira direta com a Rússia, portanto não estaria tão perto assim de Moscou, tá? Era isso que era a cortina de ferro, tá certo? Esse cinturão de ferro. Mas então, o que é que acontece? Antes é importante a gente falar também o que é a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele foi criado lá em 1949 justamente para se defender da União Soviética, tá? E
o que é essa aliança? Essa aliança ela consiste na união das principais democracias do hemisfério norte. Aí tem Estados Unidos, tem Inglaterra, tem Alemanha, tem França, tem Polônia. E ela parte de um princípio totalmente de defesa. Então é totalmente falacioso aquilo que Putin disse, que invadiu a Ucrânia com o intuito de defender o seu país. Mentira. Defender o seu país da OTAN. Mentira. O princípio da OTAN é um princípio defensivo, que foi criado justamente para conter a expansão de quem? Da própria União Soviética. Então é totalmente falacioso o que Putin estava dizendo lá, que invadiu a Ucrânia porque estava defendendo e tudo mais. Não, mentira. Tá? O princípio da OTAN é um princípio de defesa. É a união desses países, tá certo? Para defesa, né, contra ataques de países estrangeiros. O que é que diz essa aliança, essa OTAN? Que se um país membro da OTAN for atacado, todos os membros se unirão em favor desse país que foi atacado. É aquele pensamento. Mexeu com um, mexeu com todos. Tá certo? Então, vamos raciocinar aqui já essa reflexãozinha interessante para desmistificar essa bagunça que Putin fez. Ele disse, não, eu vou atacar, tá? E eu vou dizer aqui que é para me defender. Só que não. Por quê? Ele temia, a gente vai discorrer isso um pouquinho mais na frente, que a Ucrânia futuramente fizesse parte da OTAN. A Ucrânia fazendo parte da OTAN, assim como outros países ali que faziam parte dessa cortina de ferro, ele não poderia expandir. Por quê? Porque se ele bulinasse, tocasse em qualquer um desses países, a OTAN viria com ferro e fogo para cima deles. Tá? Mas isso aí é um assunto para mais adiante. Até aqui tá todo mundo junto, né, pessoal? Vocês estão compreendendo, não? Então, vamos continuar. Com o fim da União Soviética, em 1991, esses países, essas nações, essas repúblicas que faziam parte da União Soviética, elas se tornaram independentes, inclusive a Ucrânia. Isso aí é um problemão, pessoal. Por que isso é um problemão? Porque a União Soviética era uma potência nuclear. E as armas nucleares da União Soviética estava distribuída entre os países da União Soviética. Não estava apenas na Rússia. Tinha armas nucleares, tinha muitas armas nucleares na Ucrânia e em outros países. O que acontece? Quando esses países se tornaram independentes, eles tomaram para si essas armas nucleares. Tanto é que a Ucrânia, onde estava a maior parte dessas armas nucleares da Rússia, se tornou, depois de independente, a terceira maior potência nuclear do mundo. Depois que se tornou independente. Por quê? Porque uma grande parte desse arsenal nuclear que pertencia à União Soviética estava na Ucrânia. Aí você já pode imaginar, tá? Esses países se tornaram independentes e tem bombas nucleares que pertenciam à União Soviética lá dentro. E agora? Aí começa a complicar, aí começa a confusão, aí, enfim, é complicado. Tanto é que depois disso, tanto a OTAN, o Ocidente por um lado, como a Rússia, né, já independente do outro, começaram a negociar com a Ucrânia para que a Ucrânia devolvesse essas armas nucleares para evitar problemas futuros. A Ucrânia, peraí, não é assim tão simples não. Eu devolvo essas armas nucleares, mas você, dona Rússia, tem que me prometer que vai respeitar a minha soberania e a integridade territorial do meu país. Ou seja, eu devolvo as armas nucleares para você, mas você também não pode me atacar. Mas você também não pode incorporar nenhum dos meus territórios. Você não pode me invadir. Isso aí ficou conhecido como o Tratado de Minsk, que foi cortado, destruído agora pela Rússia com essa invasão. Ele desrespeitou esse tratado. Aí tem uma grande discussão sobre, poxa, se a Ucrânia ainda tivesse com essas bombas nucleares, será que isso acontecia de verdade? Enfim, é um debate muito interessante que vocês podem perguntar aí no final e a gente pode conversar sobre isso ainda, tá bom? Aí o que é que acontece? Criou-se esse rolo, tá? A União Soviética se esfarelou, se desfez, as repúblicas se tornaram independentes, tá? Aí é o grande problema. Depois de um tempo, a Rússia, ela se aproximou
da Ucrânia através do presidente Viktor Yanukovych. Eu acho que é esse o nome dele, Viktor Yanukovych. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que eu esqueci. É Viktor Yanukovych. É Viktor Yanukovych, eu tenho certeza que é Viktor Yanukovych. Que era um presidente ucraniano pró-Rússia. Como assim pró-Rússia? Ele era favorável à Rússia, tá certo? Ele defendia a Rússia, ele defendia uma aproximação da Rússia, tá? Entretanto, em 2014, aconteceu uma mega revolução na Ucrânia. O que foi que aconteceu nessa mega revolução? Os manifestantes derrubaram o governo pró-russo de Viktor Yanukovych. Aí a coisa ficou séria, entendeu? Porque, primeiro, a União Soviética já tinha se esfarelado. A Rússia ficou bem mais fraca, bem mais sensível e bem mais vulnerável. E para piorar, o governo que estava presidindo a Ucrânia, que era pró-Rússia, foi derrubado, tá? E aqui vale a gente entender dois pontos, é aí que a gente entra nessa questão de por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. A gente vai falar aqui dois pontos dessa importância da Ucrânia, historicamente, tá? Geopoliticamente, geograficamente. Então vamos dissecar um pouquinho isso aqui. A Ucrânia é o maior país, ou era o maior país daqui do lado ocidental que pertencia à União Soviética. Ele tem uma faixa de fronteira com a Rússia que é gigantesca. Então, para começar, a Ucrânia é muito importante para a Rússia, inclusive por essa questão geográfica, tá certo? É um país gigantesco. Então, se esse país, a Ucrânia, que derrubou Viktor Yanukovych, que era um governador pró-russo, e instaurou governos pró-União Europeia, pró-OTAN, se tornar um membro da OTAN, a OTAN vai ficar cheirando o cangote da Rússia, vai ficar ali bem pertinho de Moscou, tá certo? Porque a capital da Rússia não fica tão distante assim da fronteira, entendeu? Então, o que Putin pensou? Ó, eu não quero, em hipótese nenhuma, a OTAN cheirando meu cangote aqui. Eu quero ela o mais longe possível. Então, é o primeiro problema. Por que a Ucrânia é importante para a Rússia? Por essa questão geográfica. Se a Ucrânia, que divide com a Rússia uma faixa de fronteira gigantesca, se tornasse membro da OTAN, a OTAN iria dividir essa faixa de fronteira. Tá certo? Aí eles começavam a reclamar, vão ter mísseis aqui e tal, vamos sofrer ameaças e tudo mais, só que eu acabei de explicar que o princípio da OTAN é um princípio de defesa, foi para isso que ele foi criado, de defesa, não de ataque. Aí isso já constata um argumento falacioso do ditador Putin, tá? Além disso, a Ucrânia, ela tem um território aberto de frente para o Mar Negro. Acho que é para o Mar Negro. Acho que é, para o Mar Negro. Através do território ali da Crimeia. Aí foi o que aconteceu. Bom, o Putin pensando, se a Ucrânia se tornar membro da OTAN, a OTAN vai ficar cheirando o meu cangote, aqui do lado, bem perto da minha capital, e eu vou perder a minha principal base naval, que está na Crimeia, que pertence à Ucrânia. Então, vê aí o problemão que ficou construído depois dessa derrubada de Viktor Yanukovych do governo, né, pró-russo da Ucrânia. Por que acontece, pessoal? Embora a Rússia seja um país gigantesco, ele não tem uma saída para o mar favorável. Porque a gente deve entender que a maior parte da Rússia é formada por gelo. E as outras saídas que eles têm bem mais para o leste, lá para baixo, são gelo. Então não tem facilidade para um destroyer navegar ali, um porta-aviões navegar ali, uma fragata navegar ali. O único mar de águas quentes, que é o que os geopolíticos costumam falar de águas quentes, é o do Mar Negro, que fica ali na Crimeia. E era onde justamente a Rússia tinha a sua principal base naval. Então, o que é que foi que aconteceu? Então, são esses dois principais problemas que fazem da Ucrânia ser muito importante para a Rússia. A questão geográfica, o tamanho da Ucrânia, que divide uma faixa de fronteira gigantesca com a Rússia, e a questão da Crimeia, onde está a base naval da Rússia. Depois que o governo de Viktor Yanukovych foi derrubado, sem pensar duas vezes, a Rússia invadiu a Crimeia sem dar um tiro, gente.
sem dar um tiro. Ele invadiu a Crimeia ali e tomou toda aquela região. Para quê? Para salvar o seu interesse, para salvar ali a sua base naval e tudo mais. Foi a primeira invasão, aí foi um desrespeito total. Ali foi onde ele quebrou o Tratado de Minsk, tá certo? Ele quebrou, aquilo ali já não valeu mais nada para ele. O que ele queria era invadir a Ucrânia e salvar ali a sua base naval. Além disso, ele financiou separatistas ali na região de Donbás e de Luhansk, tá? Para se voltarem contra o governo ucraniano. Ele incentivou com armas, distribuiu passaportes para os cidadãos daquela região se tornarem cidadãos russos e tornar aquele pretexto de, olha, tem muitos cidadãos russos naquela região ali, pai e tal. O cara foi muito inteligente nesse contexto. É um tirano, um ditador que tem uma inteligência para maquinar o mal e para derrubar os outros países, tá certo? Então, é isso que aconteceu, basicamente, fazendo todo esse contexto histórico, esse contexto geopolítico. Por isso que a Ucrânia é tão importante para a Rússia, especificamente por esses dois motivos. Então, mesmo com essas duas cidades de Donbás e de Luhansk sobre domínio dos separatistas pró-russos e a Ucrânia sobre domínio da Rússia, tá? A Ucrânia não deixou de lado o seu desejo de fazer parte da União Soviética, porque esse desejo é um desejo do povo ucraniano, não do governo ucraniano. Tá? Inclusive, foi feito um referendo no país para saber se a população queria fazer parte da OTAN e da União Europeia. E o povo quis fazer. E está dentro dos princípios da OTAN a abertura para qualquer outro país fazer parte da aliança. Ou seja, se algum país lá do hemisfério norte da Europa quiser entrar para a OTAN, ele vai poder entrar. Porque não é permitido proibir países de entrar na aliança. Foi por isso que não teve como negociar nessa questão. Tá certo? Porque era o desejo da Ucrânia fazer parte da OTAN, era o desejo do povo ucraniano, inclusive, fazer parte da OTAN, só que a Rússia, por sua vez, não queria que isso acontecesse de forma nenhuma. Aí chegou nessa situação deplorável que a gente está agora, tá certo? Dessa situação de guerra, de invasão da Rússia na Ucrânia, que já houveram mortes de civis, tá, pessoal? Aquele papo de a Ucrânia, não, só estou atingindo alvos pontuais e tal, mentira. Ele atingiu áreas residenciais, tem até uma foto terrível de um cara morto debaixo de uma árvore com o pai dele abraçando ele, enfim, uma coisa terrível mesmo. E a gente deve entender que durante essa crise, Putin, ele sempre dizia, olha, eu não vou atacar a Ucrânia, eu não vou atacar a Ucrânia, eu não vou atacar a Ucrânia. Só que isso já é por si só uma estratégia da Rússia para pegar a Ucrânia de certa forma despreparada, entendeu? Porque Putin, muita gente não sabe, ele fazia parte da KGB, que era uma agência de inteligência da União Soviética. Então ele sabe como enrolar os outros, ele sabe como é que o jogo funciona, tá certo? Então ele pouco tá se lixando se a galera tá acreditando nele. O que ele quer é tomar vantagem da situação. Então por isso que ele estava dizendo, olha, eu não vou invadir a Ucrânia, mas estava com todo o arsenal preparado. Quem vai colocar mais de 100 mil soldados, que foi a maior mobilização depois da Segunda Guerra Mundial, cercando um país sem a intenção de invadir? Onde aconteceu isso? Por isso que o governo ucraniano, por meio de sua página oficial do Twitter, ele comparou Hitler a Putin. Por quê? Porque Putin se utilizou da mesma estratégia que Hitler utilizou para invadir a Tchecoslováquia. O que é que Hitler fez? Olha, tem muitos alemães naquele país e para defender aqueles alemães eu preciso invadir. É o mesmo argumento que Putin utilizou para invadir a Ucrânia. Tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso, essa contextualização, o que está acontecendo agora. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos esse contexto de por que essa guerra está acontecendo, por que a Ucrânia é tão importante assim para a Rússia e tal. E para vocês entenderem a gravidade do assunto, porque uma coisa que precisa ficar bem clara, tá, pessoal? A situação é gravíssima. Eu sei que a guerra, graças a Deus, está bem longe da gente, entendeu? Mas trata-se de uma democracia que sucumbiu a uma ditadura.
uma democracia inteira, um país soberano, tá? Caiu, foi derrubado do dia para a noite por um país ditatorial. Aí, voltando àquele tema que a gente estava tratando lá no início, né, da China, da Venezuela e tal. Isso que eles estão fazendo e a fraqueza do Ocidente em fazer alguma coisa pode dar o aval para a China querer invadir Taiwan, tá certo? Para o Irã fazer uma coalizão e querer derrubar o Estado de Israel, para a Venezuela querer invadir a Guiana, para a própria Rússia querer invadir outros territórios, entendeu? E por que aconteceu isso? Não fizeram nada. De fato, Biden, ele fez pesadíssimas sanções, mas fez agora, entendeu? Sanções que agora já não adiantam mais de nada. Por quê? Porque a Rússia se preparou há muito tempo, se preparou há muitos anos para isso. De forma que essas sanções não vão fazer tanta diferença. Vão prejudicar, obviamente. Toda sanção econômica de mercado prejudica, mas não vai ser um desastre para a Rússia. A Rússia, pessoal, antes disso, ela já negociou com a China. Ó, China, vem cá, deixa eu vender meu gás para tu, deixa eu vender meu petróleo para você. Por quê? Depois que invadir a Ucrânia, eles vão querer cortar, colocar sanções para cima de mim, só que eu vou ter vários negócios aqui. Com a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo. Deu para entender? Então, infelizmente, e aí agora é uma opinião minha, tá certo? Eu não sou um especialista, eu não sou um economista e tal, mas é uma opinião minha que eu vejo acompanhando esse cenário. É muito perigoso a gente deixar países como China, como Rússia crescerem, porque desde a Revolução Chinesa, desde a Revolução Russa, esses países demonstravam ameaça para a humanidade, ameaça para a democracia. Tá? Olha só, a China, meu pessoal, na Revolução de Mao Tse Tung, matou mais de 80 milhões de pessoas. O que esperar de um país desse? A Revolução Russa lá matou milhões de pessoas. O que esperar de um país desse? Entendeu? Então, esses países se fortaleceram economicamente, se fortaleceram militarmente, e olha o que aconteceu. Democracias sendo afligidas e ameaçadas pela China, democracias sendo afligidas e ameaçadas pela Rússia. Agora não tem, infelizmente, mais o que fazer. Se tornaram grandes monstros. Tá? Agora é tarde demais para colocar sanção. Essas sanções pesadíssimas iam ser úteis no início do problema. Saindo um pouquinho desse universo de Ucrânia e Rússia e se voltando agora para aquele probleminha que está ali no mar do sul da China, que envolve a China e outros países. O que é que está acontecendo? Aproveitando que a gente está falando sobre isso aqui, acho que é importante a gente entrar. Se vocês não estiverem gostando, mande eu calar a boca, tá, pessoal? Tô brincando. Mas vamos lá. O que é que está acontecendo? A China acredita que o mar que banha não somente o seu país, mas também a Malásia, Filipinas, Taiwan, outros países ali, pertence unicamente a ela. E é uma extensão gigantesca de mar. E a ONU já deu nega para esse argumento da China. Ó, a China, nada aí pertence a você não. O que pertence a você é a faixa de 200, de não sei quantos quilômetros aí, que é a sua como é? A sua área exclusiva de exploração. Mas a China não, tudo aquilo ali pertence e é meu e eu vou tomar e tudo mais. O que acontece? A China começou a construir ilhas artificiais no mar do sul da China, inclusive em áreas exclusivas, em zonas exclusivas de outros países. É como se aqui na nossa costa a China quisesse construir uma base militar naval. É isso que está acontecendo no Mato da China. Debaixo do nariz de Obama. E o que foi que Obama fez? Nada, velho. Como assim, bicho? Uma ditadura está invadindo na cara dura territórios de outros países. As Filipinas não conseguem mais navegar nas suas próprias águas porque a China não permite, porque diz que tudo aquilo ali é dela. Como pode isso, velho? É isso que eu estou dizendo. Então, qual seria uma atitude? Pô, tem sanções pesadas? Aplicava naquele momento. Agora não dá para aplicar mais. A China já se tornou um monstro. A China já é a segunda maior potência econômica, não vai fazer tanta diferença para ela sanções aqui, sanções ali. Ela também tem potencial para aplicar sanções. Deu para entender? Então, é óbvio que tem uma grande discussão sobre isso, pode discorrer e tudo mais, é importante, a gente vai falar mais sobre isso.
Eu vou trazer aqui novas lives para a gente continuar conversando e tal, mas para vocês verem a gravidade do assunto para a democracia, tá? A democracia sempre esteve ameaçada e agora a ameaça se tornou uma questão pragmática, uma questão concreta, através da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Isso aí é muito, muito triste mesmo, pessoal, tá? Mas e aí, o que é que vocês têm para falar? Querem fazer alguma pergunta? O que é que vocês têm para me dizer? Hein, meus jovens? Eu agradeço aí o elogio, tá muito bom, tá muito bom. Que maravilha, muito obrigado. Vou ver se eu faço mais lives nesse assunto, porque é uma coisa que a gente precisa estar sempre atualizando. Agora mesmo está acontecendo algumas coisas que... No mesmo que a gente está falando, está acontecendo algumas coisas lá. Nesse mesmo momento, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para interagir aqui? Quer colocar alguma observação para a gente comentar? Olha, Itaiane Paiva comentou o seguinte: você acredita que a Rússia tomará a Ucrânia? Você acredita que a Rússia tomará a Ucrânia ou pode haver algum recuo? Veja, a Rússia já está dentro da Ucrânia. Ela já dominou algumas cidades importantíssimas da Ucrânia, está bombardeando com peso, é uma invasão geral da Ucrânia, tanto é que, e inclusive foi outra mentira de Putin. Putin disse, olha, a gente vai invadir somente pelo leste, mas em cima, na fronteira com a Bielorrússia, eles estavam invadindo a Ucrânia, pelo norte aqui, entendeu? É outra mentira. Isso é uma estratégia que ele utiliza para pegar a Ucrânia despreparada, ó. Vou invadir por aqui, aí não está prestando atenção ali, aí invadir por ali, e a Ucrânia já se viu numa situação que estava totalmente encurralada, totalmente cercada por exércitos russos. Se ele vai tomar a Ucrânia, aí, ó, de novo, é uma questão de opinião minha, eu acredito que ele vai tomar, pode não ser hoje, não amanhã, mas acho que a Ucrânia não vai ter potencial, ela não tem, na verdade, potencial bélico como posso dizer, segurar o ataque russo por muito tempo, entendeu? É uma diferença muito grande aí. A gente está falando de 2.900.000, parece, de militares russos contra 1 milhão e tantos de militares ucranianos. Rússia tem vários mísseis, tem milhares de tanques, nem se compara ao que a Ucrânia tem. Então a Ucrânia pode oferecer algum tipo de resistência, mas ela vai acabar sendo tomada por completo. Eu acredito que a Rússia não vai recuar. Ela já começou uma guerra, já recebeu várias sanções pesadíssimas, então agora ela vai terminar o serviço. E acredito eu que vai instaurar outro governo que seja pró-russo, no lugar do governo que está aí por enquanto. Espero ter respondido aí. Aí, continua aqui. E caso isso aconteça, o que acontece com o presidente ucraniano? Essa é a grande questão. A gente não sabe o que vai acontecer com o presidente ucraniano. Se ele vai fugir, se ele vai ser preso, se ele vai ser executado, se ele vai ficar somente aprisionado, se ele vai para um exílio, né, se esconder em outro país. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o presidente da Ucrânia. Vinícius disse aqui, de 0 a 10, quais as chances de haver uma terceira guerra mundial na sua opinião? Um ponto interessantíssimo. Terceira Guerra Mundial, de 0 a 10, eu vou chutar aí um 3, tá? Por quê? Porque, infelizmente, a gente não pode ter certeza mais de nada, tá? O mundo está muito volátil agora nessa situação de conflito, de guerra. Se a China for invadir Taiwan, aí ninguém sabe o que os Estados Unidos pode fazer. Aí sim, pode haver uma reação mais forte militarmente, mas aí ser uma guerra generalizada. Mas eu chuto 3. Mas por quê? Porque eu acredito que os países da OTAN, as democracias da OTAN, não vão arriscar uma terceira guerra mundial para salvar a Ucrânia. Tá? Eles têm muito a perder, economia, cidades muito bem produzidas e tal. E sem falar que a terceira guerra mundial é guerra nuclear, né, meu amigo? Aí a coisa piora ainda mais. Guerra nuclear, tá todo mundo aqui lascado. Para entender é muito complicado. Aí eu chuto aí do 0 a 10 um 3. Para a chance de haver uma terceira guerra mundial. Beleza? Muito interessante, valeu, Daiane. Que é Camila. Ela disse o seguinte, nessa situação seria melhor os Estados Unidos intervir ou se manter do jeito que está? Ótima pergunta.
Porque muita gente no calor do momento está dizendo, caramba, deixar isso acontecer, cada os Estados Unidos tem que intervir e tal. Calma. Se os Estados Unidos intervir, na verdade, agora, militarmente, tá? É guerra nuclear, pessoal. Porque soldado americano atirando em soldado russo, e soldado russo atirando em soldado americano, é guerra da Rússia contra os Estados Unidos, da Rússia contra a OTAN e Terceira Guerra Mundial. Então, eu acho que outro presidente, no lugar de Biden, também não interviria, não faria nenhuma ação militar nessa ocasião. Porque vai se tornar uma questão muito pior para o mundo inteiro. Quando eu falo que as democracias ocidentais, não só ocidentais, né? Mas o Japão e tal, deveriam intervir, eu falo em questão diplomática e de sanção mesmo. Sanções pesadas, mas deveriam intervir no início da crise, não agora. No início da crise. Onde estava lá no comecinho, ó, vai parar não, ponto. Bota pra torar lá, cheio de sanção no cara. Entendeu? Essas sanções pesadíssimas que estão colocando agora, era para ter colocado bem lá atrás mesmo. Entendeu? Agora não adianta mais de nada, mas nessa situação acredito que os Estados Unidos não vai intervir, e justamente por isso. Porque se os Estados Unidos intervir militarmente, é guerra Rússia-Estados Unidos, Rússia-OTAN, Terceira Guerra Mundial, portanto, guerra nuclear. Aí, deixa eu ver aqui. Daiane perguntou o seguinte: você acha que tem probabilidade do Brasil se envolver nisso? Bom, ótima pergunta. Inclusive, tem muita gente que está assustada com isso, é normal ficar assustado com isso, porque, querendo ou não, é uma guerra, né? E a nossa geração, embora tenha visto algumas guerras, não viu uma guerra dessa proporção, dessa gravidade. Né? Uma tomada de um país inteiro, é complicado, aí assusta de verdade. Mas eu acho que acredito que essa guerra está bem longe do Brasil, entendeu? Só se fosse uma guerra mundial, que, como eu falei, é muito difícil de acontecer, vai acontecer isso. Então pode ficar tranquilo. O que o Brasil pode enfrentar são questões mais econômicas. A economia daqui pode ser atingida, como no mundo inteiro, entendeu? Mas é só isso. Tá? Mas o Brasil deve sim se posicionar de forma firme a favor da Ucrânia. É uma coisa que a gente precisa estar bem ligado. Democracia deve ficar a favor de democracia sempre. Democracias devem ficar a favor de democracias sempre. Não devemos passar pano para ditaduras. Não devemos passar pano para nenhum tirano. Pelo contrário, devemos ser categoricamente contra ações de tirania e totalmente favoráveis a democracias. Tá? Vamos lá, se tem mais alguém aqui. Live bastante esclarecedora. Valeu, Ricardo. Isso aí é meu sogro. E beleza, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Eu agradeço a vocês aí a participação, agradeço a vocês aí a presença. Espero que vocês tenham gostado, tenham de fato entendido aí, né? Tudo que aconteceu, esse contexto histórico e tudo mais. Quem chegou depois, eu vou publicar a live aí no Instagram, assista depois com cuidado, né? Para você se localizar e entender isso tudo, tá bom? Mais uma vez eu agradeço. Ei, pessoal, peraí, um momento que eu esqueci, que é importante. Tá? Segura aí um pouquinho o ponto. Quero convidar vocês a orar comigo por essa situação. Entendeu? Acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer agora é clamar ao nosso Deus que é soberano, que nunca perde o controle da situação, né? Apelar a Ele por misericórdia sobre o povo ucraniano, sobre o mundo. Tá bom? Então convido vocês a fechar os olhos, inclinar a cabeça e entrar em contrição comigo neste momento, tá? Oremos. Senhor Deus, na tua presença, queremos primeiramente glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és o único digno de ser glorificado, de ter louvores exaltados ao teu nome, de ser adorado, porque tu és grande, Senhor, tu és poderoso, tu és o único Deus, tu és o Deus que criou os céus e a terra. E mesmo com toda essa grandiosidade, com toda essa majestade, com todo esse poder, a Bíblia fala que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de pessoas pecadores como nós. Então, muito obrigado por essa dádiva, muito obrigado por essa oportunidade de falar com o Senhor. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, misericórdia. Misericórdia, Senhor Deus, pelo povo ucraniano. Misericórdia, Senhor Deus,
pelo povo europeu. Misericórdia, Senhor Deus, pelos soldados que estão ali tentando defender o seu país. Misericórdia, Senhor Deus, pelo mundo em geral, pelas consequências que essa crise, que essa guerra possa causar. Se possível for, Senhor, se for da tua vontade, intervém naquela situação, Pai. Faz crescer a paz e faz a guerra cessar. Mas se for segundo a tua vontade, porque tu és soberano e tudo acontece, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Assim nós choramos e te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Valeu, beijo no coração. Até a próxima. Tá? Vamos ver se a gente marca outras lives aí para esclarecer não somente esses assuntos, mas também vários outros, tá? Beijo no coração. Falou e tchau, tchau. Valeu. Pessoal, inscrevam-se no nosso canal, tá? Do YouTube, pro nosso podcast. Sigam a gente aí, tá? Divulguem aí nossa página, para nosso canal crescer aí, se Deus quiser, tá bom? Agora é sério. Tchau, tchau.